Quando Lúcia Pelaes era pequena, leu um romance escondido. Leu aos pedaços, noite após noite, embaixo do travesseiro. Lúcia tinha roubado o romance da biblioteca de Cedro, onde seu tio guardava os livros preferidos. Muito caminhou Lúcia enquanto passavam os seus anos. Na busca de fantasmas, caminhou pelos rochedos sobre o rio, e na busca de gente caminhou pelas ruas das cidades violentas. Muito caminhou Lúcia, e ao longo de seu caminho ia sempre acompanhada pelos ecos daquelas vozes distantes que ela tinha escutado com seus olhos. Na infância. Lúcia não tornou a ler aquele livro. Não o reconheceria mais. O livro cresceu tanto dentro dela que agora é outro. Agora é dela. Faz mais de meio século que o Uruguai não ganha nenhum campeonato mundial de futebol. A última vez. Mas durante a ditadura militar conquistou outros torneios. Foi o país que teve mais presos políticos e torturados, em proporção com a população. Liberdade era o nome do presídio mais numeroso. E fazendo jus ao nome, fugiram as palavras presas. Através de suas grades escorreram os poemas que os presos escreveram em minúsculas folhas de papel de fumar. Como este. Às vezes chove e te amo. Às vezes sai o sol e te amo. A prisão é às vezes. Sempre te amo. Obrigada Filipe por este convite e por este filme. Não sei se já tinha passado em Portugal antes, há certos dele na internet, mas ver assim de seguida é ficar na companhia de um homem que para mim é uma espécie de um herói. Eu também gosto muito do Galeano e do Uruguai, e os dois cumprem na minha vida esta função assim meio heroica, que eu nunca os conheci, mas conheci à minha maneira, na minha casa. Tenho assim um fascínio. O Filipe estava a dizer que eu ia ler uma coisa que foi ontem, conversando por e-mail. Já mais ao fim da noite eu escrevi um e-mail longo a contar que eu estava em São Paulo, no Brasil, no dia em que soube que o Galeano tinha morrido. Estava a lançar o meu livro no Brasil. Estava em São Paulo pela primeira vez, depois de ter vivido não sei quantos anos, sempre a arranjar desculpas para não sair do Rio e para não ir a São Paulo, e finalmente fui e estava hospedada num hotel no centro da cidade e abri o jornal e vi que tinha morrido o Galeano. O Galeano para mim é a literatura começa, eu acho que a maioria das pessoas sabem, antes da literatura. A literatura começa nas histórias, começa no boca a boca. Começa as pessoas sentadas à volta das fogueiras a conversarem umas com as outras e irem passando de geração em geração as histórias. Quando aparece a palavra escrita é que começa a entrar mais o ego do escritor e as coisas ali no meio, porque até aí as histórias tinham muito mais a ver com nós do que com o eu. E o Galeano, eu gosto tanto dele porque ele é um representante desse nós. É um homem que a gente, tanto lendo como ouvindo falar, parece que estamos à volta da fogueira a ouvir várias histórias de vários tempos. E, portanto, cumpre uma função, um homem que, sendo às vezes duro nos seus princípios, mostrando as coisas como ele quer, nunca perde a ternura. E isso, para mim, é uma característica extraordinária. Então, eu não vou ler o Talimã, porque já é mais ou menos isto, e vou ler os dois textos que tinham sido. Aliás, vou ler um texto que foi escolhido para mim, e vou ler outro que eu traduzi ontem à noite porque é um dos meus preferidos e é uma coisa que tinha. A tradução não será a melhor, mas vou ler primeiro. Se chama O Universo Visto pelo Buraco da Fechadura. Nas aulas,
Elsa e Ale sentavam-se juntas. Num recreio, passeavam pelo pátio de mãos dadas. Partilhavam os deveres e os segredos, as travessuras. Uma manhã, Elsa disse que tinha falado com a sua avó morta. Desde essa altura, a avó mandava-lhes mensagens com frequência. Cada vez que Elsa mergulhava a cabeça na água, ouvia a voz. Entretanto, Elsa anunciou: a avó diz que vamos voar. Tentaram fazê-lo no pátio da escola e na rua. Corriam em círculos ou em linha reta, até caírem extenuados. Deram alguns maus dos parabéns. Elsa mergulhou a cabeça e a avó disse-lhe: vão voar no verão. Chegaram as férias. As famílias viajaram para casas diferentes. No fim de fevereiro, Elsa estava de regresso a Buenos Aires com os pais. Pediu para pararem o carro diante de uma casa que nunca tinha visto. Ale abriu a porta. Voaste? Perguntou Elsa. Não, disse ele. Eu também, disse Elsa. Abraçaram-se a chorar. Levo comigo um maço vazio e enrugado de cigarros republicana e uma revista velha que deixaste aqui. Levo comigo os 2 últimos bilhetes de comboio. Levo comigo um guardanapo de papel com a minha cara que tinhas desenhado. Da minha boca sai um globinho com palavras. As palavras dizem coisas cômicas. Também levo uma folha de acácia, apanhada na rua, numa outra noite, quando caminhávamos separados pelas pessoas. E outra folha, petrificada, branca, que tem um furinho como janela. E a janela estava fechada pela água, e eu soprei e vi-te. E esse foi o dia em que começou a sorte. Levo comigo o gosto do vinho na boca. Por todas as coisas boas, dizíamos, todas as coisas boas, cada vez melhores, que nos vão acontecer. Não levo comigo uma única gota de veneno. Levo comigo os beijos quando te ias embora. Não estava nunca a dormir, nunca. E um assombro por tudo isto que nenhuma carta, nenhuma explicação pode dizer a ninguém o que foi. Obrigada. Muito boa noite a todos. Eu quero agradecer à Fundação que me fez mostrar aqui, ao Filipe também agradecer este testemunho maravilhoso deste homem tão profundamente sensível, que tinha esta consciência tão grandiosa sobre, como ele diz, o mistério da vida e ao mesmo tempo as coisas grandiosas e as coisas pequenas que ele vai escrevendo na história das pessoas mais simples. E já me inspirou também muito, já me inspiraram as palavras e o pensamento do Mariano, a questão da utopia, a questão do sonho. Uma canção que escrevi precisamente de Belo Horizonte e que fala disso, inspirante na história que ele contou, que eu vi contar, sobre a importância dessa linha longínqua que constantemente nos interpela. Temos de saber puxar por trás. Uma linha que simboliza os sonhos e aquilo que nós podemos alcançar. E esse tema foi o nome de um disco, e através desse pensamento ajudou-me a encontrar uma série de outros temas que simbolizam isso, esse caminho, a utopia, como dizia Adriano, serve para caminhar. E esse caminho é aquilo que nos leva ao encontro do outro, ao encontro do mundo tangível, de tudo aquilo que nós podemos tocar, que
que nos transforma e que nós também podemos transformar. Essa consciência da nossa responsabilidade na mudança do mundo e também a consciência que temos ao caminhar das dificuldades, das nossas fragilidades, mas também da força, cada vez que, como ele também diz, caímos e nos voltamos a erguer para continuar. E também essa consciência que tem do outro constante. Então, mais do que estar aqui a falar, quero apenas dizer isto, que estou grata. Acho que é muito importante ver o testemunho do Galeano, aquele que acabámos de ver, que não conhecia nem excertos, e vou passar a ler os textos. A paixão de dizer, do livro dos abraços. Marcela esteve nas neves do norte. Uma noite, em Oslo, conheceu uma mulher que canta e conta. Entre canções, essa mulher conta boas histórias e conta-as espreitando papelinhos, como quem lhe ensina de soleil. Essa mulher de Oslo veste uma saia enorme, cheia de bolsos. Dos bolsos vai tirando papelinhos, um por um. E em cada papelinho há uma boa história para contar. Uma história de fundação, de fundamento. E em cada história há gente que quer voltar a viver por arte de bruxaria. E assim ela vai ressuscitando os esquecidos e os mortos. Das profundezas dessa saia vão brotando os andares e os amarros do bicho humano que vivendo, que dizendo, vai. Fernando Silva dirige o Hospital Infantil, em Managua. Na véspera de Natal, ficou a trabalhar até muito tarde. Já se ouviam os foguetes e o fogo de artifício começava a iluminar o céu, quando Fernando decidiu sair. Esperava-o em casa para festejar. Percorreu os quartos pela última vez, vendo se estava tudo em ordem, e nisso andava quando sentiu uns passos a sair. Uns passos de algodão. Voltou-se e viu que um dos pequenos doentes ia atrás dele. Na penumbra, reconheceu. Era um menino que estava só. Fernando reconheceu-lhe a cara já marcada pela morte e aqueles olhos que pediam desculpa, que pediam licença. Fernando aproximou-se e o menino roçou com a mão. Visa, sussurrou-me. Diz a alguém que eu estou aqui. Antônio José da Silva, nascido no Brasil, vive em Lisboa. Depois ficou conhecido pelo nome de judeu. Nos palcos, os seus bonecos fazem ricos portugueses. Há 9 anos que não consegue usar os dedos, esmagados nas salas de tortura da Santa Inquisição, mas as suas personagens de madeira, Medeias, Quixotes, Proteus, continuam a provocar o riso e a consolar a população que os ama. Mas parece ser calmo. Acaba na fogueira, por ser judeu, por ser brincalhão, porque as suas marionetas não demonstraram o devido espetáculo à Igreja, nem aos verdutos encapuçados que as perseguem no palco e que eles expõem ao ridículo. O Campeonato Real, Dom João V do Rei de Portugal, chamado Mike Nendon, observa o alto fé ondado do Rei dos Democratas. E assim diz adeus ao mundo deste António, é quando do outro lado do mar, e nesse mesmo dia de 1730, outro António diz olá. António Francisco de Lisboa, nasce em Ouro Preto, será chamado Aleijadinho. E também ele perderá os dedos, não por torturas, mas por uma misteriosa maldição. O homem mais feio do Brasil cria as maiores belezas da arte legal americana. O Aleijadinho está em pedra, a glória e a agonia do Ouro Preto, a porta ao cimo do ouro. Filho de uma escrava africana, este mulato tem escravos que o transportam, que o lavam,
que lhe dão de comer e que lhe prendem o cinzel aos cotos, atacado pela lepra, pela sífilis, ou vá-se lá saber por que doença, ou aleijadinho por dar um olho, os dentes e os dedos, mas o que deu de sobra esculpa as pedras ou as mãos que lhe faltam. Trabalha dia e noite como se quisesse vingar-se, e os seus cristos, virgens, santos e profetas brilham mais do que o ouro, enquanto a fonte do ouro se torna cada vez mais avara em fortunas e mais pródiga em desventuras e revoltas. O preto e toda a região parecem dar razão à opinião proposta quando assumado para ser governador. Parece que a terra exala tumultos e a água, o Tigre. As nuvens vomitam insolências e os astros desordens. O clima é túmulo de paz e besta de mulheres. Uma mulher e um homem celebram em Buenos Aires 30 anos de casados. Convidam outros casais daqueles tempos, gente que não se via há anos, e sobre a toalha amarelenta, bordada para o casamento, todos comem, riem, brindam, bebem. Esvaziam umas quantas garrafas, contam piadas picantes, engasgam-se tanto de comer e rir quanto de palmadinhas das costas. E a algum momento, passada a meia-noite, chega ao silêncio. O silêncio entra, instala-se, vence. Não há frase que chegue a metade, nem gargalhada que não soe como se estivesse fora do lugar. Ninguém se atreve a ir embora. Então, não se sabe como, começa o jogo. Os convidados brincam a quem leva mais ano morto. Perguntam-se entre si: há quantos anos é que você está morto? Não, dizem. 20 anos, não. Você está roubando. Você leva mais de 25 anos morto. É isso. Alguém me contou na revista esta história de velhices e vinganças ocorridas em sua casa na noite anterior. Eu terminava de escutá-la quando tocou o telefone. Era uma companheira uruguaia que me conhecia pouco. De vez em quando vinha-me ver para passar informação política ou para ver o que se podia fazer por outros exilados e sem teto nem trabalho. Mas agora ela não me telefonava por isso. Esta vez telefonava-me para contar o que estava apaixonada. Disse-me que finalmente tinha encontrado o que havia buscado, sem saber que buscava, o que precisava contar para alguém e que desculpasse eu o incómodo, que ela tinha descoberto que era possível dividir as coisas mais profundas e queria contar, porque é uma boa notícia. E eu não tenho a quem contar. Contou-me que tinham ido juntos ao hipódromo pela primeira vez na vida e ficaram deslumbrados pelo brilho dos cavalos e dos blusões de seda. Tinham uns poucos de peso e apostavam tudo, certos de que ganhariam porque era a primeira vez e tinham apostado nos cavalos mais simpáticos ou nos nomes mais engraçados. Perderam tudo e voltaram a pé, absolutamente felizes pela beleza dos animais, pela emoção das corridas e porque eles também eram jovens e belos e capazes de tudo. Agora mesmo, me disse ela, morro de vontade de ir para a rua, tocar corneta,
abraçar as pessoas, gritar que amo, que nascer é uma sorte. Há mais de meio século, a Comédia Nacional apresentou Bodas de Sangue, Os Campos de Santo. Essa obra de Frederico Garcia Lorca vinha de outros campos, distantes, campos da Andaluzia. Era uma tragédia de famílias inimigas, um casamento acabado, uma noiva roubada, dois homens que se apunhalavam por uma mulher. A mãe de um dos mortos exigia da outra: quer-se calar, por favor? Não quero prantos nessa casa. Suas lágrimas são lágrimas dos olhos, nada mais. Margarita Xirgu era em cena aquela mãe altiva e dolorida. Quando os aplausos se apagaram, um peão público aproximou-se de Margarita e disse, chapéu na mão, cabeça inclinada: os meus mais sinceros pêsames, senhora. Eu também perdi um filho. Sentada de cócoras na cama, ela olhou longamente, percorreu seu corpo nu, da cabeça aos pés, como se estudasse as sardas e os poros, e disse: a única coisa que eu mudaria em você é o endereço. E a partir de então viveram juntos, foram juntos, se divertiram, brigando pelo jornal no café da manhã, e cozinhavam, inventando e dormiam feito um nó. Agora este homem, mutilado dela, quer recordá-la como era. Como era qualquer uma das que ela era. Cada uma com sua própria graça e seu próprio poderio, porque aquela mulher tinha o espantoso costume de nascer com frequência. Mas não, a memória se nega. A memória não quer devolver a ele nada além desse corpo gelado onde ela não estava, esse corpo vazio das muitas mulheres que ela foi. Porque aquela mulher não se calava nunca, porque se queixava sempre, porque para ela não havia uma bobagem que não fosse um problema, porque estava farta de trabalhar feito burro de carga, e ainda por cima coitar da sua parentela, porque na cama tinha que rogar como um mendigo, porque ela andou com outro e se fazia de santa, porque ela doía nele como nunca ninguém havia doído, e porque sem ela não conseguia viver, mas com ela também não. Ele se viu obrigado a torcer-lhe o cangote como se fosse uma galinha. Porque esse homem não escutava nunca, porque nunca ligava para ela, porque para ele não havia um problema que não fosse uma bobagem, porque estava farta de trabalhar feito mula e ainda por cima aguentar aquele patife e toda a sua parentela, porque na cama tinha que obedecer como uma puta, porque ele andou com outra e contava todo mundo, porque ele doía nela como jamais ninguém havia doído, e porque sem ele não conseguia viver, mas com ele também não. Ela se viu obrigada a empurrá-lo do 10º andar como se fosse um pacote. No final daquela noite, tomaram juntos o café da manhã. Como todos os dias, a rádio transmitia música e notícias. Nenhuma notícia chamou a sua atenção. Os noticiários não cuidam de sonhos. Eu era menino e peladeiro, e como todos os uruguaios, estava grudado no rádio, escutando o final da Copa do Mundo. Quando a voz de Carlos Soler transmitiu a triste notícia do gol brasileiro, minha alma caiu no chão. Recorri então ao mais poderoso dos meus amigos. Prometi a Deus uma quantidade de sacrifícios se ele aparecesse no Maracanã e virasse o jogo. Nunca consegui recordar as muitas coisas que prometi, e por isso nunca pude cumpri-las. Além disso, a vitória do Uruguai diante da maior multidão jamais reunida numa partida de futebol tinha sido, sem dúvida, um milagre, mas um milagre foi, acima de tudo, obra de um mortal de carne e osso chamado Túlio Varela.
Obdúlio tinha esfriado a partida quando a avalanche nos caiu em cima. Depois carregou toda a equipe nos ombros e com pura coragem impeliu-a contra ventos e marés. No final daquela jornada, os jornalistas acossaram o herói e ele não bateu no peito proclamando somos os melhores ou que não há quem possa com a garra nacional. Foi casualidade, murmurou Obdúlio, abanando a cabeça. E quando quiseram fotografá-lo, virou de costas. Passou aquela noite bebendo cerveja, de bar em bar, abraçado aos vencidos, nos balcões do Rio de Janeiro. Os brasileiros choravam. Ninguém o reconheceu. No dia seguinte, fugiu da multidão que o esperava no aeroporto de Montevidéu, onde seu nome brilhava em um enorme letreiro luminoso. No meio da euforia, escapuliu disfarçado de Humphrey Bogart, um chapéu metido até o nariz e o impermeável de gola levantada. Em recompensa pela façanha, os dirigentes do futebol uruguaio deram a si mesmos medalhas de ouro. Aos jogadores deram medalhas de prata e algum dinheiro. O prêmio que o Obdúlio recebeu deu para comprar um Ford modelo 31, que foi roubado naquela mesma semana. Van Helmont contou que, numa avenida de Paris, uma senhora atacara, de guarda-chuva em punho, um grupo de trabalhadores municipais. Os trabalhadores estavam a caçar pombas quando ela emergiu de um Ford, um chasso inacreditável, um carro de museu, daqueles que pegavam a manivela, e, brandindo o guarda-chuva, se lançou ao ataque. Abriu caminho a espadeirada. De seu guarda-chuva justiceiro rasgou as redes onde as pombas tinham sido apanhadas. Então, enquanto as pombas fugiam num branco alvoroço, a senhora atirou-se de guarda-chuva contra os trabalhadores. Os homens só conseguiram proteger-se com os braços, conforme puderam, balbuciando protestos que ela não ouvia. Mais respeito, senhora, por favor, estamos a trabalhar. São ordens superiores, senhora. Por que não bate no presidente da Câmara? Acalme-se, senhora. Que bicho lhe mordeu? Essa mulher enlouqueceu. Quando a indignada senhora se lhe cansou o braço e se apoiou numa parede para tomar fôlego, os trabalhadores exigiram-lhe uma explicação. Depois de um longo silêncio, ela disse: meu filho morreu. Os trabalhadores disseram que lamentavam muito, mas que não tinham culpa. Também disseram que nessa manhã tinham muito o que fazer. A senhora compreenda. Meu filho morreu, repetiu ela. E os trabalhadores, que sim, mas que eles estavam a ganhar o pão, que havia milhões de pombas soltas por toda a cidade de Paris, que o raio das pombas era a ruína da cidade. Cretinos, fulminou-os a senhora. E aliada dos trabalhadores, aliada de tudo, disse: o meu filho morreu e transformou-se numa pomba. Os trabalhadores calaram-se e ficaram a pensar durante muito tempo. Finalmente, apontaram para as pombas que andavam pelo céu, pelos telhados e pelos passeios e propuseram: senhora, por que não leva seu filho e nos deixa trabalhar em paz? Era um diretor de chapéu preto. Ah, não, isso que não. Olhou através dos homens, como se eles fossem de vidro, e muito serenamente disse: eu não sei qual das pombas é o meu filho, e se soubesse, também não o levarei. Porque que direito tenho eu de separar dos amigos?